Mais uma epístola agora para nós pensarmos nesta introdução à igreja ou às cartas de igrejas novas. Agora nós temos a epístola aos Efésios. É uma epístola curta, porém com uma grande profundidade, e nós vamos perceber muita coisa sobre o processo ou a história da salvação oferecida por Deus mediante Jesus Cristo. Então, vamos ver um pouco sobre a autoria. Internamente, isto é o que o texto fala, reivindica a autoria de Paulo, já está claro nos textos indicados aqui, e há muita similaridade entre Efésios e Colossenses. Na epístola aos Colossenses, no estudo que fizemos, fazemos referência a isso. A sua doutrina se harmoniza com a de outras epístolas, que é a salvação pela graça mediante a fé, ou a justificação, enfim, a soberania da graça de Deus. Isso é importante destacar, então, a similaridade neste ensino doutrinário. Por outro lado, com relação à vida de Paulo, não somente a doutrina são semelhantes, mas também as referências que são feitas à vida de Paulo concordam com aquilo que outras epístolas apontam, como o nome dos colegas ou companheiros de Paulo, também a prisão ou as prisões, diversas prisões que Paulo teve. Isso faz muita diferença no estudo da palavra. Por quê? Porque nós podemos ver essa concordância de personagens, de práticas espirituais e principalmente que está no mesmo sentido de vida e doutrina e prática. É evidente que nós temos que considerar que quando há algumas pequenas ou até grandes mudanças, isso acontece por causa do contexto para o qual Paulo está escrevendo. Então é importante a gente conferir sempre esse contexto histórico. Por isso que é importante você sempre estar aprendendo, descobrindo o contexto cultural das épocas ou dos tempos em que Paulo viveu, o que estava acontecendo, porque tudo isso produz uma linguagem diferenciada que em muitos pontos é diferente da nossa. E as práticas são diferentes e precisamos então aprender como trazer para o século XXI algo que foi escrito mais de 2000 anos passados e que é a palavra de Deus para cada um de nós. Também nós encontramos as semelhanças entre Paulo, escrevendo ao Colossense, e Efésios também. E há muita semelhança, possivelmente entendendo que Colossenses foi o modelo que o suposto autor utilizou. Isto é, você veria uma repetição, teria escrito as duas cartas próximas, no mesmo lugar, enfim. Embora os destinatários são diferentes e as situações são diferentes. Tá? Nós encontramos lá, em Colossenses, as heresias, e aqui nós vamos encontrar outras características pelas quais Paulo pretende responder à orientação de Deus para aquela igreja e para nós também no século XXI. O destinatário aponta que a carta é uma carta circular. Aquela frase ao santo em Efésios, ou Efésios, não existe na língua original. Foi colocada ali para ter uma referência de cidade. Mas possivelmente esta carta, pelo seu caráter impessoal,
sem saudações específicas, embora Paulo passou 3 anos servindo lá em Éfeso, mostra que esta carta não vai direcionada a uma igreja local exclusiva, como, por exemplo, aos Coríntios. Aos Coríntios, ou ao próprio livro de Romanos, tem uma referência específica de um lugar, de uma cidade específica, e isto não acontece nesta epístola. Por isso se entende que tenha sido uma carta circular, que tenha circulado por todas as igrejas. Quando nós vemos o Apocalipse, você vai ver as 7 igrejas, e elas estão ali, e uma delas é Efésios. Então, e você pode ver que essa carta de Apocalipse, ela também é circular, porque vai em círculo, mesmo em torno das igrejas que estão ali próximas. E esta carta circular tem esta mesma característica, se espalhou pelas regiões da Ásia Menor. Os manuscritos mais antigos indicam esta realidade. Quando nós falamos, e isto é muito importante você entender e pensar também quando estuda a palavra de Deus de uma maneira mais profunda, que quando o pregador, ou o livro, ou até eu mesmo falo, ou uso a palavra original, manuscritos originais, nós não estamos, o escritor, o pregador, não está se referindo ao texto que Paulo mesmo escreveu, que se conhece como autógrafo, ou alguns chamam de até agiógrafos, né, livro santo. Nós não temos essa carta originalmente, aquela que saiu do punho de Paulo. O que nós temos são cópias que se copiaram mediante a tradição oral e que se manteve até o dia de hoje. Então existe uma ciência chamada crítica textual que trata desta questão. Mas isso é somente uma informação, nós não vamos nos aprofundar nessa questão. Estamos em um curso introdutório às cartas. E quando nós falamos então desses manuscritos mais antigos, melhores, estamos sempre nos referindo aos mais antigos, século II, século IV, III, enfim, que são os manuscritos mais antigos, né? Cada um deles tem seu devido nome e estão em determinados lugares. A data escrita na primeira prisão de Paulo, no mesmo tempo da época de Colossenses e Filemão, sendo Tíquico o portador desta carta, como também Colossenses e Filemão, segundo Efésios capítulo 6, 21. A data mais provável para alguns são entre 59 e 60, lógico, antes da morte, na primeira parte da prisão de Paulo. E sua origem foi Roma, quando Paulo foi preso durante o período que está ali descrito em Atos 28. Então, nós temos que ver esta carta como sendo conhecida como cartas da prisão, tá certo? Então, quando alguém se refere a cartas da prisão, está se referindo a uma destas cartas, como Filemão, Efésios e, no caso passado, Colossenses. Também entraria outras cartas que não vamos ver mais para frente. Qual foi o propósito? O que Paulo estava tentando ensinar àquela igreja? Bom, Paulo quer instruir os cristãos gentios sobre o plano de Deus para a redenção. Este fato, desde o primeiro capítulo, mostra isso. Quando você lê o primeiro capítulo, há uma coisa muito interessante que poucos percebem e que eu sempre chamo a atenção para a leitura mais atenta da Bíblia. Quando você lê a partir do versículo 3, 4 aproximadamente, ele começa, Paulo, a enumerar as bênçãos, né? Bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e ele começa, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados, e ele então começa todo o texto a falar do capítulo ali, com nós fomos isso, nós recebemos aquilo, nos foi revelado.
Porém, lá pelo fim, ele diz vós. Ele muda do nós, porque ele é um judeu, e ele passa então a falar vós também. Ele nos une ao povo judeu. Isso é muito interessante, essa mudança de pronome pessoal da primeira pessoa do plural para a segunda pessoa do plural, onde os gentios são incluídos. E então no capítulo 2 ele informa esse alto privilégio, como eles foram incluídos com os judeus no reino de Deus. E a partir então do capítulo 3 e 4, ele passa a exortar a viver dignamente dessa alta vocação. Aliás, especificamente do capítulo 4 em diante, porque o capítulo 3 é uma oração que Paulo faz e nos ensina a orar por todos. Então, o propósito exatamente está essa introdução aos cristãos gentios, que juntos aos judeus fazem parte do reino de Deus, e estes gentios e judeus são então o novo Israel de Deus, como vai Paulo falar no capítulo final, lá nos versículos finais. Assim, então, o seu tema se torna um tema geral, que é o plano de Deus para a salvação dos gentios e judeus, e também específico, mostrando esta unidade, esta unificação deste povo judeu e os gentios que, através da graça de Deus, mediante a fé, por causa de Jesus, se tornam servos e servas de Deus, de um mesmo povo, o Israel de Deus. Algumas peculiaridades, temos os períodos cumpridos, no capítulo 1, do versículo 4 até o final do capítulo 1, também é um texto cumprido. O Sexageta diz que é uma escrita de um fôlego só, que não há vírgula, não há nada para parar, e Paulo escreve de uma maneira empolgante. A universalidade ou catolicidade da epístola. A palavra católico significa universal, né? Catolicidade da epístola. Aqui não é uma referência à Igreja Católica Romana. A palavra católico, como eu disse, é universal. O seu significado é universal, né? A salvação é universal, isto é, para todos. É católica. Efésios mostra o corpo de Cristo, a igreja, que informa este corpo de Cristo, judeus e gentios, como funciona a partir do capítulo 4, o que devemos fazer, né? E Colossenses mostra a cristologia sendo Cristo cabeça da igreja. Então, em outras palavras, podemos dizer que nestas duas epístolas temos uma eclesiologia verdadeiramente bíblica. Aqui se centraliza o funcionamento, a capacidade, a edificação, o ensino, enfim, tudo aquilo que uma igreja precisa fazer. Outra semelhança que nós podemos encontrar nas epístolas é que ambas, Efésios e Colossenses, foram escritas da prisão. Tíquico levou essas duas cartas e a estrutura é semelhante. Como já disse anteriormente na Epístola aos Colossenses, Paulo tem essa característica. Ele escreve aspectos doutrinários e depois uma aplicação prática. Isso está praticamente em todas as epístolas paulinas, onde Paulo pede e fala um ensino doutrinário e depois entre aspas, uma exigência da prática daquele ensino doutrinário. Muito bem, agora temos essa epístola para você entender um pouco mais sobre a epístola aos Efésios, a epístola aos Colossenses e a epístola aos Gálatas, já vista anteriormente. Que Deus abençoe vocês e que estas aulas introdutórias às cartas às igrejas tenha sido e continue a ser proveitosa para cada um de nós, tanto para mim que ensino, lembrando destes ensinos sempre
e transmitindo para você esse ensino, para que você também os transmita à sua igreja ou aos seus evangelizados, evangelizandos ou discípulos, como você queira chamar. Que Deus abençoe, então, um grande abraço e nos vemos na próxima aula.